A disciplina de Gestão e Projetos em Dança. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha e esta é a disciplina do regime do NEE para os meses de julho e agosto de 2024. Vamos então traçar aqui os planos da aula número 1. Devemos lembrar então, que já tratamos disso em outro momento, que existem alguns elementos que caracterizam uma introdução ao cenário, né, que vai definir o que é um projeto. Né. O primeiro elemento é pensar, então, em termos de sistemas, de estruturas, de organizações, né, os chamados macroambientes, né, que podem lidar com ecossistemas mais ou menos complexos, envolvendo aspectos inter e transdisciplinares, formativos, né, e aspectos ligados a questões macropolíticas e macroeconômicas. O segundo elemento que vai traçar um plano para a gente conceber, pensar, refletir sobre a condição de um projeto é o cenário tecnológico. O quanto o nosso projeto está aivado, traçado, atravessado por elementos de tecnologia. O terceiro elemento é a velocidade com que esse projeto que nós pensamos ele vai se desenvolver, vai absorver transformações e também o nível de volatilidade dele, ou seja, o nível de capacidade de ele também se transformar e de se dissolver mais rapidamente, ou seja, o processo de encerramento do projeto é mais ágil, é mais rápido do que o tradicional, né? Além disso, devemos levar em conta a concepção de planejamento estratégico e um conceito-chave de qualidade. Depois, outro aspecto fundamental é pensar no aspecto produtivo de um projeto. Do que ele trata especificamente? Né? O que é a sua produtividade? Né? Quais são os produtos gerados? Né? E aí pensar em termos de bens e, no caso, mais especialmente em termos de serviços. Né? Devemos pensar aqui que uma metodologia de projetos é aquela metodologia que traça e que desenha uma caixa de ferramentas, que são um conjunto de elementos metodológicos, mas também de técnicas de trabalho, de técnicas investigativas, capazes de promover uma prospecção e um melhor diagnóstico de cenários atuais e os cenários futuros, né, para obtenção de resultados, né, ao final de um projeto. Então, essa é uma disciplina que lida, né, e balanceia elementos de dois conceitos fundamentais do campo da administração e da gestão. O conceito de gestão, propriamente dito, e o conceito de projeto. Gestão diz respeito ao quê? Né? A um amplo ideia de planejamento e planejamento estratégico, né? De obtenção e gerenciamento de recursos, capacidade executora, capacidade de avaliação, né? E, em geral, essa gestão está toda ela marcada, demarcada, né? Por um campo, né, que tem fundamentos em uma teoria da ação racional. Mais adiante, a gente vai compreender que a análise comportamental da gestão vem pensando, né, em outros aspectos que não somente aqueles de uma teoria clássica da ação racional no campo gestor, no campo econômico, no campo financeiro, no campo dos resultados. E os projetos, então, eles vão se distribuir e vão estabelecer uma conversa com os programas e com os portfólios, né, que são uma soma de elementos, de projetos e de programas. Todos os projetos têm sempre em mente objetivos e metas, né, viabilidade do projeto, prazos de execução do projeto, aplicação de recursos, sejam eles materiais, financeiros, monetizáveis, né, e humanos, e todos eles transformados, né, numa capacidade de, vamos dizer, abstração monetizável, né, custos e, fundamentalmente, também fatores de risco. Pensando um pouquinho na história da gestão, nós temos que pensar que os projetos e a gestão dos projetos dependem também da nossa concepção de gestão. Por isso a gente vai falar brevemente de alguns modelos de gestão. Então, o que é a gestão? A gestão é o ato, o efeito de gerir ou administrar. E tem três características básicas, né? A intencionalidade ligada à causa e ao efeito, dentro da teoria da ração racional,
a coordenação, né, com isso a coordenação dos recursos, pensando aí no amplo campo de recursos materiais, financeiros e humanos, né, e objetivos e metas, né, é a ideia de traçar, né, um plano para atingir um determinado objetivo, né, baseado em métodos de gestão, que são métodos baseados numa ação racional. Modelos de gestão, então, fazem parte de um campo disciplinar e de uma teoria específica, que é a própria teoria da gestão. Né? E rapidamente vamos tentar fazer um breve apanhado histórico a respeito dessas teorias da gestão. Né? São as principais teorias da gestão que vêm de um campo maior de estudo chamado a teoria da administração. Né? E existem ainda tendências que vêm pensando na gestão das organizações de uma forma mais ligada a teorias contemporâneas, né? Tanto da cultura quanto da política, da economia, enfim. Então, para isso, precisamos entender que a teoria da gestão está numa área de conhecimento maior, que é uma área chamada administração. Então, o que é a administração? Administrar é compreender esses objetivos e transformá-los eles numa prática, mediante um processo que envolve, basicamente, o PDCA: planejamento, organização, direção e controle. Né? Todos eles, né, aplicados aos recursos pré-existentes ou que estão sendo prospectados, a fim de atingir um determinado conjunto de resultados. Administrar, então, em síntese, envolve, né, uma organização, né, com objetivos e metas e que via um processo que envolve 4 etapas: planejar, organizar, dirigir e controlar todos os recursos que estão à disposição, promovendo uma ação efetiva. Né? Ela existe de uma forma, né, instintiva, né, desde os primórdios da cultura. Então a gente vai encontrar princípios de gestão lá nas sociedades da antiguidade, né, do Egito, né, então uma contabilidade, uma gestão financeira, uma gestão material, uma gestão, né, dos recursos, né, desde lá a antiguidade, mas ela vai ganhar aspectos mais significativos, né, após a Revolução Industrial, e especialmente já no final do século XIX, início do século XX, com o surgimento do que a gente chamaria de administração científica, que é aquela que vai ser validada a partir da teoria da ação racional. Então, novamente, palavras-chave dessa ideia de administração e gestão são objetivos, tomada de decisões e a gestão de recursos, né, os recursos. Então, os objetivos são o quê? São aqueles que a gente traça para determinar quais os resultados. Então, quando a gente lê num projeto os objetivos são aqueles que se espelham no resultado que a gente espera atingir. Né? Então, a gente usa os recursos que estão no meio, são as mídias, são os meios, né, para chegar a um resultado. Então, o objetivo está no início, resultado no final, e os recursos estão no centro do processo. Né? Recursos, então, são aqueles elementos que a gente vai gerenciar durante todo o processo de trabalho, durante todo o desenvolvimento, né, dos processos, quando a gente fala de organizações no sentido mais de longa duração, e no projeto propriamente dito, quando a gente fala de uma duração específica, né, com início, meio e fim. Né? Bom, como trabalhamos com teoria da ação racional, inicialmente nós vamos ter que usar um conceito econômico clássico, que é a ideia de escassez. Né? A teoria econômica clássica trabalha com a ideia de que recursos não são infinitos, eles sempre são finitos. Né? Então, os recursos disponíveis para cada organização e para cada projeto, eles têm uma finitude. Né? Uma finitude que pode ser monetária, pode ser temporal, pode ser cognitiva, pode ser da capacidade produtiva da mão de obra, da capacidade intelectual de domínio de uma tecnologia da própria mão de obra, um recurso escasso em relação à matéria-prima propriamente dita, ao uso, né, o desgaste de um equipamento e mesmo dos fornecedores e dos clientes, dos usuários, dos interessados. Né? Então, os recursos eles sempre têm uma dimensão ou várias dimensões de escassez.
A gente pode pensar numa escassez pura e simples, né? Financeira. Bom, eu não tenho tanto dinheiro para fazer alguma coisa, eu tenho um tempo restrito para realizar tal tarefa, né? Eu tenho um conhecimento restrito, então eu preciso dominar mais coisas, né? E é dentre as que eu domino, eu consigo gerenciar e fazer tais e tais aspectos de uma ação, né? Mas eu também tenho uma escassez, por exemplo, da resposta. Né? Então, quando a gente pensa no usuário, no consumidor, no cliente, enfim, qualquer que seja esse nome, né? No interator é aquele que nos dá o feedback. Né? E nessa perspectiva de usuário-consumidor, né, nós temos uma consumação do serviço, quer dizer, então, um desgaste do próprio serviço durante o seu uso. Então, tudo que a gente usa sofre um desgaste e também sofre um desinteresse, porque a gente está lidando com uma teoria das necessidades humanas, mas também dos desejos humanos. Né? Os desejos dos clientes e usuários, eles mudam, né, no tempo, e por isso eles também estão nesse campo da escassez. E com isso, então, nós podemos pensar que o tempo todo temos que tomar decisões, fazer escolhas, para gerar as ações. Por enquanto, nós vamos entender que essas decisões são prioritariamente de caráter racional. Então, vimos que as 4 funções básicas da gestão são planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar significa montar um mapa, né, que é um plano, né, que antecipa um design, né, dos objetivos, das ações e dos atos efetivos. Então, o que vai realmente acontecer? Organizar é olhar esse mapa de planejamento e fazer a alocação, né, de recursos, trabalho disponível, mão de obra, tecnologia, materiais. Então, na organização, a gente vai fazer uma distribuição dos recursos, né, materiais, físicos, financeiros, humanos, tecnológicos, dentro do planejamento, para que a gente possa levar os objetivos a cabo e realizar as ações que a gente colocou lá no nosso planejamento de trabalho. Né? Então, é distribuir os recursos. Então, planejamento é o que vamos fazer e a organização, o organizar, é o como vamos fazer. Dirigir, né, é orientar os grupos humanos para que eles cumpram, né, aquilo que está previsto no plano, no roteiro, vamos dizer assim. Né? O planejamento é um roteiro, é uma rota, é um mapa que a gente tem que seguir, é um mapa de viagem, é uma rota de viagem. Né? E na direção envolvem-se aspectos como liderança, né, concepção de grupo, equipe, né, capacidade de comunicação, gestão de comunicação, criação de mecanismos de incentivo, então incentivos, né, que sejam internos, ou a recepção de incentivos externos, por exemplo, macroeconômicos, são fundamentais. Então, se, por exemplo, né, há uma resposta de uma política social, de uma política pública, em termos de investimentos, de incentivos financeiros para a realização de projetos, por exemplo, na área audiovisual, de videodança, vamos dar um exemplo, né? Então, isso é um incentivo diretor. Ele dirige a ação daquele grupo para a criação de projetos. Então, mecanismos de incentivo são mecanismos diretivos, porque eles acabam criando rotas de orientação que externas, de exterioridades, que afetam o nosso mapa de planejamento. Então a gente pode dizer, bom, então eu tenho um planejamento, eu tenho uma produtora cultural, né? Mas eu estou recebendo um grande conjunto de editais, por exemplo, que todos eles envolvem aspectos audiovisuais ou aspectos de desenvolvimento de trabalho pedagógico ou de uma atuação social mais direta e eficaz. Né? E é esse incentivo que vai alterar, afetar, né, o planejamento e uma também nova redistribuição dos recursos a partir de um novo planejamento. Controlar, que é a última, né, função da gestão, é a verificação constante, então é um checklist constante, se está tudo andando conforme o planejado. Né? E quando não há uma conformidade,
ou um ajuste na rota, né? Então, quer dizer, vamos voltar para a rota, estamos saindo da estrada, estamos saindo do caminho, ou precisamos mudar o rumo. Não, então, por exemplo, é isso. Né? Surgem incentivos, né? Então, uma alocação de recursos externos que chega a partir de editais, por exemplo, públicos, né? E esses editais nos encaminham para uma necessidade de um projeto cultural ter um aporte de caráter social, voltado para determinados aspectos pedagógicos, aspectos culturais, aspectos étnicos, aspectos de gênero, enfim, etc. E tal. Vários tipos de aspectos que podem estar presentes ali. Né? Então, o que faz? Né? A gente vai, a partir desse checklist dos planejamentos, a gente pode mudar o rumo quando for necessário. Então, é um processo de monitoramento constante, né, do planejamento em ação, né, para que eu possa produzir indicadores de resultado. Né? Então, o controle é fundamental na geração dos próprios indicadores. Então, voltemos aqui. Planejamento. Né? Planejar é pensar de uma forma antecipada, é antecipar um conjunto de objetivos, né? Que vai se desenvolver na forma de uma ação, gerando atos efetivos. É um mapa para o que vamos fazer. Projetar os objetivos em ações futuras, né, usando um plano ou uma lógica com alguma metodologia. Então, existem vários métodos de planejamento. Mais adiante, a gente vai compreender que nessa última década, os programas culturais adotaram um conceito amplo de planejamento estratégico. A ideia de planejamento estratégico visa o quê? Posicionar os projetos num campo mais vasto de programas e portfólios de projetos, para que a gente não fique com projetos isolados, né? Para que esses projetos possam conversar entre si, por exemplo, quando a gente está falando de uma organização ou mesmo de um grupo, de uma equipe de trabalho que vai pensando e desenvolvendo diversos projetos. Né? Bom, o que, que a gente planeja? A gente planeja produtos, o que vamos produzir, a gente planeja serviços que vamos prestar, a gente planeja as rotas, né, então os mapas, né, que a gente vai trilhar aí no caminho, e a gente planeja finalmente o objetivo e a meta que a gente vai atingir. A organização envolve, né, esse momento da distribuição dos recursos e do trabalho, né, a partir de uma certa autoridade, né, dentro do grupo. Então a gente vai distribuir essas funções organizativas, elas podem estar todas concentradas numa pessoa, num líder, ou podem estar distribuídas conforme funcionalidades dentro do grupo, visando, né, o alcance dos objetivos e a realização das tarefas, das ações propriamente ditas. Né? É um processo que determina a maneira como o trabalho vai ser realizado, como ele vai ser feito. Né? Quem possui a autoridade e, portanto, não só a autoridade de comando, mas a responsabilidade que o comando dá. Né, em relação ao recurso. Então a gente pode também cobrar o resultado. Bom, então se eu tenho uma equipe, alguém é responsável pelas finanças, alguém é responsável pela escrita do projeto, alguém é responsável, né, pela gestão da equipe, das pessoas, pela contratação das pessoas, lá no final de um processo de trabalho, eu posso chamar aquela pessoa e dizer, bom, como é que está andando a contratação, né, dos atores, do elenco, dos bailarinos, que vão dançar, como é que a gente está fazendo o processo seletivo, como é que a gente chamou, a gente vai fazer um processo seletivo aberto, ele vai ser fechado, ele vai ter uma entrevista, ele vai ter performances, etc e tal, enfim. Né? É uma maneira que a gente tem de também estabelecer a autoridade não é só o comando, mas é também a responsabilidade em relação ao bom uso daquele recurso. Né? Para que a gente possa realizar todos os objetivos que estão traçados lá. Então, na organização, a gente define, por exemplo, onde vamos trabalhar, como serão nossas instalações. Bom, nós vamos trabalhar numa sala de ensaio, nós vamos locar um local, esse local vai ser próximo do quê? Né? Então, há uma maquinaria, por exemplo, então, é uma sala de ensaio, eu preciso de uma sala de ensaio adequada, ajustada. Mas essa sala não tem capacidade de instalação de luz, né? Então não posso levar maquinário nenhum. Né? Já tem uma mesa de som no local,
tem um trilho, por exemplo, para instalação de iluminação, né? Como funciona isso? Então, quer dizer, máquinas, equipamentos necessários, né? Matéria-prima, né? Desde a matéria-prima do trabalho, então, por exemplo, eu vou ter, né, matéria-prima para produzir, por exemplo, figurinos, mas eu também vou ter uma matéria que vai produzir, por exemplo, nossos alimentos diários. Então, nós vamos ter um coffee break todos os dias. Então, nós vamos ter lá, então, café, bolachinhas e tal, porque nós vamos ensaiar das 8 da noite até a meia-noite, por exemplo, né? Então, nós vamos comer alguma coisa durante os ensaios. Né? Então, essas coisas vão ser pensadas assim. Tecnologia que vai ser aplicada, a gente vai usar, por exemplo, né? Durante o nosso trabalho, a gente vai ter o quê? Equipamentos, computadores, né? Caixas de som, né? Mesa de som, como é que a gente vai colocar música durante o trabalho, né? Enfim. Funções e cargos, né? Então, estruturação do pessoal, infraestrutura e também questões financeiras. Quer dizer, então tudo isso depende de uma alocação de recursos financeiros, então ninguém vai ter o café ou a bolachinha, não vai ter o equipamento se a gente não tiver recursos financeiros aplicáveis ali. Dirigir, então, é esse momento de orientar, né? Então, o papel da liderança, né? Essa liderança não precisa ser pensada no modelo tradicional de liderança individual. Depois, quando a gente falar do planejamento estratégico, a gente vai ver que existem várias formas de organização. Então, existem formas circulares, por exemplo, mas, enfim, envolvem aspectos de incentivo ao trabalho coletivo, né, capacidade de comunicação, né, de motivação do grupo, né, de cumprimento, né, de engajamento das pessoas no projeto. Né? Então, é uma capacidade que faz com que o grupo, né, deseje, em conjunto, realizar as tarefas do projeto e atingir os objetivos ao final. Bom, isso aí pode ser distribuído em cargos bem técnicos, né, desde uma gerência de produção, né, chefia da montagem, direção de marketing, né, diretor de backstage, no caso no teatro, supervisão de uma área, ou a presidência, vice-presidência, coordenação de equipe, enfim, há várias formas de denominar essas atividades diretivas conforme o perfil do trabalho e do projeto que está sendo desenvolvido. E controladoria e controle, né, propriamente dito, é esse momento. A controladoria, então, é o monitoramento. Né? E durante o monitoramento eu também vou construindo indicadores, que vão ser os indicadores que vão avaliar a performance do projeto, ou seja, o andamento do projeto e os resultados que ele vai produzindo durante o projeto. Então é muito importante que as ações e os atos efetivos, né, eles realmente estejam conduzindo, né, à realização dos objetivos traçados, pré-estabelecidos, para que a gente obtenha os resultados mais próximos possíveis dos objetivos. A gente não pode ter um objetivo A e chegar a um resultado Y, por exemplo, completamente distante. Né? A gente tem que pensar, então, o objetivo A não foi plenamente realizado, mas chegamos ao A', né? Ou A duas linhas, que são variações do próprio objetivo em função de elementos novos que ingressaram, né? Novos roteiros, né? Transformações no mapa, do planejamento, etc. E tal. O que, que a gente pode pensar aqui? Várias coisas, né? Volume de trabalho produzido. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com cursos, eu quero saber quantas aulas eu sou capaz de ministrar numa semana. Venda, então quantos cursos eu posso vender, né? Quantas turmas eu vou formar. Então esse é um indicador, né? Bom, então eu vou montar um curso de tal modalidade de dança, por exemplo, e eu tenho que pensar qual é a quantificação de aulas, né? Tanto do volume de aulas, então o número de aulas que vão ser ministradas, quantas turmas eu vou formar. Né? Grau de satisfação dos grupos, né? Então dos usuários, dos clientes, dos consumidores, enfim, como se quiser chamar. Né? Qualidade de vida de quem colabora, ou seja, a equipe também é fundamental. Então, um dos indicadores, né, é como as pessoas se sentem dentro da equipe de trabalho. Né? As pessoas estão trabalhando, produzindo, né, e a qualidade de vida de quem está dentro do projeto é fundamental. Né? E resultados financeiros, que é a lucratividade. Então, lucratividade aqui significa, né, que eu vou é aquele resultado. Então, eu tenho investimentos, então eu tenho um custo,
né? Eu tenho uma aplicação de recursos, né? Eu tenho custos, esses custos são retirados daquele conjunto de recursos e o que resulta disso no final, o que sobra disso é o nosso lucro. Organização. Então, as organizações são, nesse sentido, sistemas que entendemos hoje como abertos, né? Nós vamos ver que a gente já teve concepções mais tradicionais das organizações como sistemas fechados, mas hoje nós enxergamos as organizações como sistemas abertos, com uma interação muito ampla com ambientes externos, né? Então, o que a gente chama de ecossistema das atividades, né? Que podem ser coordenadas por uma pessoa, duas ou uma equipe de pessoas, né? Numa distribuição de papéis mais ou menos formalizados, né? Que compartilham responsabilidades e propósitos, né? Portanto, as organizações vivem de atividades cooperativas, né? E é uma forma melhor, mais ordenada e organizada e distributiva de funções de cumprimento de objetivos, de alcance de metas, né? Então, para que as ações sejam coordenadas e sejam mais racionalizadas. As organizações, mesmo as abertas, sendo ah, complexas, por exemplo, esses ecossistemas com grandes interações com ambientes externos, elas também estabelecem objetivos próprios, né, que são os seus objetivos primários ou objetivos fixos, né, com metas a cumprir. Né. Elas têm um conjunto de recursos, né, materiais e imateriais, então capacidades cognitivas, por exemplo, são recursos, né? Então, formação, né, qualificação, capacitação, tudo isso é um recurso que a gente tem para utilizar quando a gente está desenvolvendo um projeto dentro de uma organização. E grupos de pessoas com esforços coordenados, então visando ali por meio das ações, né, uma articulação entre os agentes que estão na organização realizando projetos. Elas podem ser de vários tipos, né? As organizações podem ser privadas, né? Então, pensando em formas empresariais, mas também em modelos de organização cooperativa. Então, as cooperativas também são, né? Organizações públicas, que variam em instituições, em autarquias, determinados perfis de órgãos públicos, estruturas de governo, agências governamentais, instituições políticas, policiais, judiciárias, etc. e tal, né? E podem ser organizações mistas, público-privadas, né? E ainda também temos hoje várias formas de organização que são chamadas de organizações sem fins lucrativos, com variações aí, né? As OS, as organizações sociais, as não governamentais, e que fazem parte hoje de um conjunto de regulamentações, né, nas parcerias entre setores público-privado. O ambiente organizacional envolve aspectos internos e externos. Né? Nos aspectos da comunicação entre ambientes internos e externos, nós precisamos cada vez mais incorporar aí um elemento que nós conhecemos como a figura dos stakeholders, traduzido para a língua portuguesa como partes interessadas. São esses agentes interessados, afetados, né, com maior distanciamento ou menor distanciamento pelas nossas ações organizacionais e especialmente pelos nossos projetos. Né? As variáveis externas mais distantes são aquelas que não são controláveis. Então, por exemplo, variáveis macroeconômicas como PIB, PNB, inflação, né, desemprego, né, taxas de desemprego, são variáveis não controladas por uma organização. Né? E as variáveis internas, que são aquelas que a gente realiza a gestão interna. Né? Então, essas são mais controláveis por uma organização. Devem ser controladas, né, por uma capacidade diretiva, organizativa e por um momento de controle, porque o controle permite que a gente vá avaliando as variáveis conforme os indicadores que a gente vai produzindo. Bom, variáveis externas são muitas, né? Então elas podem ter caráter tecnológico, a tecnologia é uma variável externa, ambiental, ecológica é uma variável externa, questões sociais, por exemplo, né? De classes sociais, identidade sociocultural, variáveis econômicas, variáveis de caráter demográfico, por exemplo, características da população, crescimento ou decréscimo populacional, né? Grupos étnico-raciais, né?
características populacionais de caráter religioso, qual é o perfil religioso dessa sociedade, distribuição por sexo, distribuição geracional por idade, todas essas características são variáveis externas, né? Tamanho de uma população. Então, o tamanho de uma população vai nos dar o tamanho de um mercado, por exemplo. Né, a dimensão do mercado. Né? O tamanho da população, mas somado à questão geracional, vai também nos segmentar o tamanho desse mercado de acordo. Bom, então eu tenho uma população com um processo de envelhecimento acelerado. Então a população tinha 40% de pessoas, né, acima dos 60 anos, e nos últimos 10 anos esses 40% viraram 48%. É um aumento muito significativo. Significa que essa população vai produzir uma nova demanda específica em relação ao mercado de trabalho, ao mercado de consumo, etc. e tal. Né? Tanto de produtos quanto de serviços. Né? E elas produzem mudanças do caráter estrutural das populações, da movimentação das populações. Também é uma mudança, uma variável externa, que é uma mudança de cunho legal. Então, regulamentações, normas, né? Então, elas vão sendo modificadas, né? Então, o regime legal, né, determina um comportamento, né, uma resposta das organizações em face das mudanças legais. E a última, a gente poderia pensar, são as variáveis externas de cunho político, que dependem, por exemplo, de decisões no âmbito governamental, né, seja federal, seja distrital, seja estadual, seja municipal. Que consequências a gente pode ter disso, então, né? Dos modelos de gestão que a gente vai, então, poder desenhar aqui, né, a partir depois desse histórico, né? Primeiro, que a gestão vai nos permitir pensar, por exemplo, o que a gente pode fazer em termos de construção de um negócio, de estabelecimento de um planejamento para a nossa carreira, né, para a nossa trajetória profissional, né, para o desenho de uma organização e sua atuação, né, pública, privada, burocrática, governamental, não governamental, né, determinando um conjunto de questões, né, um roteiro de questões que vocês vão aplicar, né, nesse campo da gestão. Bom, o primeiro modelo de gestão que nós conhecemos, né, da administração já científica é o modelo taylorista. Né? Ele trouxe para nós um elemento chave, que é essa ideia de ação racional, a racionalização do processo de trabalho e a escolha da mão de obra. Então aqui vamos entender, né? Então atos racionais, quer dizer, o trabalho tem que ser racionalizado. O trabalho não pode ser feito de forma aleatória, sem lógica, desconectado. Né? E as perguntas que esse modelo nos faz é: quem produz mais, ganha mais? Quem produz menos, ganha menos? Se eu tenho maior produtividade, eu posso planejar, né, espelhar essa produtividade na redução dos custos, eu posso redistribuir os custos, então se eu tenho uma maior produtividade do meu grupo, os custos vão baixar ou vão aumentar? Né? O objetivo taylorista é aumentar a produtividade. Né? E a ideia geral dessa concepção é de que o aumento da produtividade geraria um pagamento de salários maiores, né? Então, ou seja, as pessoas teriam melhores recursos, com melhores benefícios, né? E resultados financeiros mais elevados. Né? É também uma parte dessa ação racional estabelecer um método de escolha da mão de obra, uma seleção dos profissionais pelo desempenho, então por performance. Né, de uma certa maneira, envolvendo o caráter de mérito. Né, e algumas vezes esse mérito se transformando num aspecto meritocrático. Né. É fundamental entender aqui que esse é um método adotado geralmente por uma organização, né, social ou empresarial, né, e que visa exatamente criar uma gestão entre dois aspectos. Né, as pessoas que trabalham e como elas trabalham, gerando mais produtividade através de uma ação mais racional do trabalho, pela sua capacidade produtiva mais adequada. Ou seja, o desempenho do profissional é ligado à visão que o grupo gestor possui das qualidades que ele precisa. Quando ele faz o processo seletivo, ele já identifica que tipo de perfil, né, de performance, de desempenho profissional ele está buscando no mercado de trabalho. Então, no processo seletivo dos trabalhadores,
né? Ele vai escolher uma mão de obra, por exemplo, que já esteja mais qualificada ou que tenha menor tempo de investimento em qualificação para que ela obtenha resultados o mais rápido possível, né? E eu possa reduzir, por exemplo, os meus custos em investimento em qualificação, né, dentro do meu plano de trabalho, né? Funciona mais ou menos assim. Esse ciclo taylorista, então, é o que a gente vai estudar agora nesse segundo momento da nossa aula.